assim, quem está aqui vai aproveitar, né? Vamos todos. A Heloísa entrou. Será que ela foi do grupo que eu mandei? Não, ela foi pelo meu convite. Ah, legal. Bom, então vamos começar, né? O que vocês acham? Vamos começar? A nossa 29ª Semana da Arte. Bia vai iniciar? Ou Claudete? É a Bia que tem que falar. Tá bom. Vai lá, Bia. Começa. Boa tarde a todas e todos. A gente está começando o nosso último dia da Semana da Arte. E para começar com a nossa prece, a Guilmar e o seu Ayrton nos enviaram uma música muito linda chamada Nossa Oração. E a gente vai passar a música deles como forma de prece. E é isso. E aí depois a gente já vai para a mediação da Miriam e para a fala das meninas. Ah, eu só peço uma coisinha, que ontem a gente teve um probleminha técnico com o som. Então, assim que eu compartilhar, vocês me avisam se vocês estão conseguindo escutar. Pode ser? Então, tá bom. Vou fechar aqui. Olá a todos. A nossa homenagem à Semana da Arte. Escolhi essa música porque essa música ela é Mato Luiz Airão. Vocês escutam? Está muito baixo. Quem gravou para ele foi o Roberto Carlos, mas agora há pouco tempo Continua assim ainda. exatamente. Tá baixo para todo mundo? Sim. Eita, aqui tá no máximo. Eu acho que a gravação foi feita com volume muito baixo. Entendi. Todo mundo tá com volume no máximo? Do computador e do celular? Eu estou. Vou tentar aqui para ver se vocês escutam. A música ele recebeu a mente do espaço Melhorou. da arte uma nova letra para essa música, a qual ele deu o nome de Nossa Oração. Eu vou cantar essa música para vocês. No final, ele entra o Pai Nosso, dentro do passo da música, dentro do ritmo da melodia, ele finaliza com o Pai Nosso. Então, canção, letra e melodia de Israel. Olha aqui, preste atenção, essa é a nossa oração. Obrigada seja onde for, é um canto de louvor e de amor ao Senhor. Ó Jesus, meu Jesus, essa oração que eu sou, que nos faz cantar ao mar, esse amor imenso que Ele me dá. És o caminho, a verdade e a vida. Essa mão sempre estendida, guia ao céu, ao Pai a salvação. Ó Senhor, olha teu povo
para o mundo ouvir. Essa é a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Obrigado. Boa semana da arte para todos. Que lindo! Obrigada, Que gente. delícia! Nossa, fiquei emocionada. O nome do compositor é o Luiz Airão, não deu para ouvir direito, né? Esse cantor ele fez sucesso nos anos 70, 80, por aí. E essa música é dele, mas foi gravada no original pelo Roberto Carlos, né? E depois ele colocou essa letra já há pouco tempo. Pensa na pandemia. Maravilhosa. Então, é muito interessante, né? Assim, já aproveitando a música, né? O quanto ela tem esse poder, né? De nos elevar e rapidamente nos colocar em outra sintonia, né? E as letras, os poemas, as composições, e que a gente bebe da fonte, né, desses compositores, criadores, artistas que deram vazão à inspiração, né? E exatamente isso que a gente vai estar, escolheu para esse tema, né? Educar para a arte e pela arte, né? Eu vou começar dizendo que dentro de todos os textos, livros que a gente lê, né, da doutrina espírita, eu costumo falar assim, nos processos criativos que eu passo, eu sempre dou o mesmo livro e eu falo para as pessoas grifarem, né? E acontece que e depois a gente troca esses grifos, né? E é muito interessante como cada um se atém a uma parte, né? Grifa de um jeito, aquilo toca a pessoa de um jeito, aí você fala, nossa, eu não grifei essa parte, eu grifei essa, né? É muito interessante isso, porque você sempre vai pegar um gancho naquilo que te toca, que encontra ressonância em você. E percorrendo todos os livros, os romances espíritas, quando você passa e acompanha a vida dos personagens, né? E você vê, tem alguns personagens que você fala, nossa, você acompanha sofrendo junto. Então, aquilo vai também curando em você, né? Trazendo, você observa, vivencia como foi falado, né? Como é que é o nome dele, que veio no primeiro dia? Amigo da Claudete, que um ator, tem várias encarnações numa só, porque ele vivencia vários personagens, né? É muito interessante isso. Centurião. O Centurião, né? Foi muito interessante ele falar isso. E os livros que a gente lê também, né? Às vezes você lê um livro num momento e ele vai reverberar lá para frente, ou então você passa por uma orientação, escuta uma coisa que você fala, nossa, o que isso tem a ver, né? Não é? Mas aí você já vai vendo que tudo tem a ver,
ponto-chave de você prestar atenção. Então, tudo é muito sutil. E esse para a arte, pela arte, me tocou profundamente quando eu li o livro da Dora Encontre, né? E eu vou ler um trechinho só dessa passagem, porque do encontro de ontem, a gente estava falando também isso sobre, eu não sou artista, então eu não vou fazer arte, então eu não tenho jeito para dança, eu não tenho jeito para arte, eu não tenho jeito para, sei lá, para pintar, ou para desenhar, ou para escrever um poema, enfim, tocar um instrumento, ou cantar, né? Cantar, todo mundo pode cantar. Não sou afinada, então trava, mas diz que cada um de nós tem dentro do seu tom a sua afinação, né, que a gente tem que buscar e tal. E então, eu vou só ler esse pedacinho, porque eu acho que é muito precioso. Fala, educados pela arte, todos os seres humanos devem ser. Pois que outro componente melhor e mais propício a fazer florescer a divindade interior do homem que o de colocá-lo desde cedo sob a inspiração da beleza e da harmonia. Toda criança pode crescer sob o signo do equilíbrio se ao lado do pão, da ideia, da experiência e do brinquedo, lhe derdes o alimento da beleza. E se ela própria puder dar seus primeiros ensaios de criação livre e espontânea, percebendo e intuindo diretamente a sua infinita capacidade de criar e produzir, não lhe imponhais modelos e padrões, deixai-a experimentar e achar a própria expressão. Mas também não lhe negueis acesso ao que a cultura humana já compôs através do tempo. Deixai que as crianças bebam nas fontes mais puras da arte terrestre, que elas possam exercitar a sua sensibilidade. Tô chorando. Ouvindo as melodias mais doces jamais feitas, olhando as cores e as luzes mais sutis já tecidas, declamando os poemas mais elevados jamais compostos, sentindo as produções próximas da divindade que o homem já atingiu. Fazei isso com todas elas, e se não tiverdes no futuro todos homens literalmente artistas, tê-los-ei moralmente melhores e mais criativos. Mas, se perceberdes nessas almas que tendes sob vossa tutela um grande talento despontado, um germe latente de genialidade, então não deveis mais apenas educar pela arte, mas para a arte. Não lhes estimulei apenas a aprendizagem da técnica artística, a gente conversou ontem sobre isso, como se dom de compor, tocar, representar, pintar, escrever, fosse mero instrumento morto, código pronto de uso. Desenvolver-lhe, sobretudo, o sentimento do belo, do bom, para que coloque seu talento a serviço dos homens e de Deus, e não a serviço de si próprio. Que esses gênios precoces não sejam cultuados como flores exóticas, a que se deve admiração, mas não familiaridade. Que eles sejam amados como seres pertencentes à mesma humanidade de que todos fazeis parte. Que lhes dê o exemplo vigoroso da virtude moral, que lhes possa garantir a segurança de fazer de seus talentos um presente de Deus aos homens, e não um elemento de perturbação social e de queda para si mesmos. Sobretudo, não percais com eles nem os laços do carinho, nem o vínculo de uma autoridade moral. Que os guiem em seus primeiros passos, que não se sintam isolados no mundo adverso, que os idolatra e os usa, que os explora e os denigre depois. Eu acho esse trecho incrível, assim, muito, muito, né? Eu acho que é um pouco a base, né? Assim, a gente vê muita criança hoje em dia com muito talento, né? Poxa, ontem o que
o Alex trouxe para nós, foi incrível, né, de habilidades, né, mas, enfim, ofertar, né, dar ferramentas, né. Então, eu até comecei falando para vocês do tipo de música que eles gostam, mas olha isso aqui, né? É como se fosse um alimento, ó, tem alface, tem tomate, não gosto disso, mas experimenta. Você vai sentir um bem-estar, vai, né, até que aquilo seja, ele vai encontrar o seu próprio caminho, né? E tem uma coisa muito interessante que a gente, né, eu vou falar do trabalho que eu faço, a gente estudando os pintores e tentando fazer uma criação inspirada neles, é que eles todos tiveram seu começo, né? Qualquer um deles, você vê quando ele eclode, é muita lembrança de infância. Eles lembram muito da infância, eles se inspiram muito nesse caminho da infância, né? Não estou falando todos, mas então o nosso dia hoje, né? E aí eu lembrei, né, que do que eu li ontem do Pedro Camargo Vinícius, não vou ler inteiro, né, que foi ontem, que ele fala, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Que dia virá, que ele sentirá sede de algo mais, e isso tem a ver com a beleza, com a arte, com o belo, com esse desejo da alma de expressão, né? Então, é isso, que é a minha introdução. E isso não tem idade. Deixa eu falar, isso não tem idade, não precisa ser criança, em qualquer momento da vida você abrir esse caminho, abrir essa porta. Então, a gente vai chamar as nossos participantes hoje, né, que é a Ingrid, a Cássia, a Nancy e a Célia Delfino, e a gente vai começar hoje pela Ingrid, né? A Ingrid vai estar colocando um pouquinho ali, cada um vai estar expondo um aspecto. Só um minutinho, a Nancy, ela não vai poder estar participando, tá? É que a nossa amiga Cássia, eu não sabia, mas ela também tem o nome de Nancy, né? Mas a gente tinha uma outra Nancy e ela não vai poder participar. Tá? Entendi. Então, a nossa Ingrid. A Ingrid. Todos me ouvindo bem? Sim, vou fechar. Sim. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Ingrid, para quem não me conhece, acho que estamos entre amigos aqui, né? Mas para quem não me conhece, meu nome é Ingrid. E eu sou professora de língua portuguesa na rede privada e também sou arteterapeuta. Então, as meninas me convidaram, né, por eu ter um pouco de contato, essa experiência com a arte. E, bom, e aí eu queria começar relembrando dois aspectos da arte que todo mundo já observou, já percebeu, já teve experiência. O primeiro é como ela nos convoca para despertar o criativo que há em nós, né? E o segundo é como ela é capaz, né? A Miriam lendo tão fofa, chorando, né? Se emocionando. Então, como a arte tem essa capacidade mesmo de despertar, tem essa sensibilidade, ela sempre parte, né? Do que é sensível. Então, essas duas características, todo mundo, né? Já observou, já sentiu isso, quando a gente tem que fazer alguma coisa, ainda que seja expressiva, né, não tenha muita técnica envolvida, mas a gente usa o potencial criativo que existe dentro de nós e a gente acaba se sensibilizando, né, inevitavelmente, despertando as nossas emoções. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo, que ele fala que a arte é contemplação, né, que vem de um livro do Emmanuel, né, que ele coloca isso, que a arte é contemplação. Pensando nesse sentido, como eu vejo, né, que está ligado com o pedagógico. Eu acredito que dentro dessa contemplação, que é um momento em que desperta as nossas percepções, as próprias sensações também, e também para uma análise mais profunda, né? A partir daí a gente começa a ter uma reflexão. Então, as emoções são despertadas,
Isso, essa contemplação, esse estado de contemplação que a arte nos permite, que ela nos convida, né, vai fazendo com que venham ali alguns sentimentos, né, algumas emoções, a gente vai sentindo, e isso vai trazendo alguns insights, né, algumas reflexões. Então, é daí que a gente começa a pensar nesse autoconhecimento, né, nesse conhecer-se. A gente ouve muito isso, que as pessoas falam, a arte é possibilidade de autoconhecimento. Na arte-terapia também, a gente trabalha dentro do set terapêutico, a arte é convocada aí como uma ferramenta para o ser poder se expressar e trazer autoconhecimento. Então, a partir daí, né, eu acho que é esse caminho entre a arte, despertar emoções, contemplar, refletir, né, e autoconhecimento, que eu acho que está, não só pode, como deve estar dentro do pedagógico também, né, eu acho que tem que estar alinhado isso. Eu estava comentando com as meninas que, às vezes, nós, como professores, né, olhando assim para o meu trabalho, às vezes eu penso, nossa, às vezes eu vou propor uma atividade, uma aula, um trabalho, e eu penso assim, penso no formato, né, o que vai ser a minha proposta, e eu acabo normatizando tanto aquilo, e eu tenho muita dificuldade, inclusive, com isso, porque língua portuguesa, né, a Aide que sabe, né, Aide? Língua portuguesa, a gente fica assim, né, aquela coisa regra, aquela coisa, tudo tão engessado, né, então, aí a gente acaba colocando muita norma, muitas orientações ali, que com certeza tem que ter uma orientação, mas também tem que ter um limite para isso, né? Então, a gente acaba tirando a autenticidade dos estudantes, né? Então, a gente tem que permitir que eles possam se colocar, possam criar, possam imaginar, né? E depositar isso nas atividades que a gente propõe. Então, e realmente, assim, os resultados, conversando aí com outros professores, a gente sempre é tão gostoso, é tão prazeroso ver quando um trabalho ali, um resultado sai, que teve esse autêntico, né, do estudante, que a gente percebe que realmente fez muito mais sentido para ele, porque ele pôde desfrutar daquele conhecimento de uma maneira diferente, né, de uma maneira que tocou ele primeiramente, e que daí, né, ele pode até, às vezes até construir ou reconstruir alguma coisa, né, o que permite essa autenticidade. E depois a gente fala, mas o mercado de trabalho quer pessoas autênticas, pessoas originais, pessoas que têm autonomia, mas como, né? Se a gente não dá essa liberdade, né? A gente acaba muitas vezes também, então, acho que é uma reflexão para o nosso trabalho, né, como professores, saber orientar, mas também saber o limite para isso. Então, eu venho refletindo bastante sobre essa questão. E também eu trouxe alguns outros pontos que eu gostaria de convidá-los também a refletir. Então, tem uma frase que eu queria ler, que é do Fernando Pessoa, que fala assim: existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que, às vezes, ele se transforma na mais perfeita resposta. É linda essa frase, né? Porque é exatamente o que a gente vê que as crianças, principalmente, passam, né? Porque muitas vezes elas não têm essa bagagem, né? Do linguístico, do verbal. Então, é o que está ali no silêncio a resposta para ela, né? E então a gente tem sim que propor, a escola tem que propor essas atividades que também trabalhem com o não verbal, né? Que é onde entra a arte. Então, tem tantas, né? Diversas, inúmeras maneiras de fazer isso. E uma outra coisa também que eu venho percebendo aí nesse mundo mais da arte-terapia é que muitas vezes, até para os adultos, né? Mas falando aqui especialmente das crianças, dos adolescentes também, falta repertório, né? Então, muitas vezes falta repertório até linguístico mesmo, né? De poder verbalizar o que eles sentem, de poder nomear o que é aquilo, de poder compreender melhor o que está acontecendo, principalmente na fase pré-adolescência, adolescência, que é um mundo novo surgindo, né? Transformações biológicas, psíquicas, mentais. Então, isso faz com que realmente, né, uma busca de autonomia, uma busca de identidade, isso tudo às vezes é um caos, né, um grande caos que precisa ser reconstruído, né, então a gente precisa desconstruir para construir. Então a forma, o não verbal, a arte, ela possibilita trabalhar dentro desse caos, né, ela tem esse poder
reorganizador. Então, não é porque eu estou fora do ambiente terapêutico que eu estou ali dentro da escola, mas só isso já é terapêutico, né? O fato de poder, o mão na massa, né? O vamos fazer, vamos imaginar, vamos criar, vamos construir. Isso já tem um potencial muito rico, né? Para as crianças e para os adolescentes. Uma outra coisa também que eu queria comentar, que eu acho que é importante, é que durante a fase da infância, né, da adolescência, a gente passa em diversos momentos por diversos ciclos existenciais, né? Então, ali, a partir do momento que uma criança começa a andar, a falar, vai para a escola, é um outro mundo, né? Se insere dentro de uma outra cultura, começa a aprender alguma outra coisa na escola, se insere no mundo também social, né? O que é muito importante, né? A partir de uma certa idade, a gente tem aí esse fator do social que vai saindo só desse ciclo, né? Família, então a criança, o adolescente ali, eles percebem esse outro mundo, né? Esse outro universo, essa outra forma de perceber o mundo. Então, por conta desses ciclos existenciais, muitas vezes é importante que a gente reorganize mesmo, né, o nosso pensamento, às vezes fica meio que fragmentado, né, essa confusão, né, que pode até também causar um certo sofrimento. Então, a arte dentro da escola, ela tem um potencial muito rico, né, para a gente poder explorar e dar essa possibilidade para os estudantes explorarem também. E não só, eu lembro assim, na minha época, né, quando eu estudava, na minha época parece que eu sou, né, super, nossa, muito tempo. Mas 10 anos atrás, que eu via muito quadro, né, na minha escola. Eu estudei em escola pública, né, toda a minha vida, e a gente, assim, na aula de arte, a gente tinha muito contato com pinturas, assim, né, Picasso, Van Gogh, né, essas coisas mais clássicas, mas assim, não tinha uma aula de música, né, não tinha teatro, não tinha dança, não tinha nada disso, né, e quantas são as possibilidades? Não é só na aula de arte que a gente precisa pensar no fator da arte, né, no desenvolvimento da criança, em todas as matérias. Então, por exemplo, em português, no meu caso, eu tenho, claro, né, a mãozinha ali da literatura, que já é muito bom, mas eu sempre procuro, quando possível, porque a gente sabe também que às vezes não dá, mas sempre dentro do possível, eu procuro estender esse convite a outros professores, né, a outras pessoas dentro da escola. Então, tem um trabalho quando a gente está lendo O Alto da Barca do Inferno, né, que eu gosto de não somente ler o diálogo com os estudantes, eu gosto que eles também vivenciem os personagens. Então, eu sempre chamo o professor de teatro, convido ele para participar da minha aula, e ele faz ali uma aula de dramatização. Então, os estudantes, além de poderem, né, contemplar a obra, né, de literatura, eles também podem incorporar aquilo, né, que são papéis que são um reflexo da sociedade, né, daquela época. Então, dentro disso, eles podem viver esse mundo da fantasia, né, experimentar uma nova possibilidade dentro de um personagem que, com certeza, vai ser muito diferente do que eles são, né, da personalidade deles. Então, já uma experiência de uma aula que a gente pode pensar desde coisas simples até coisas, né, um pouco mais complexas. Tem um outro trabalho também que eu fiz com os estudantes, que era para eles experimentarem os movimentos, né? Tinha a ver com a dança, até falei um pouquinho com eles da dança-terapia, mas tinha esse objetivo de experimentar, estudar a depressão, né? O objetivo maior era esse, estudar a depressão na fase da adolescência, que a gente sabe que vem crescendo muito. E então eles fizeram entrevistas, pesquisas, tudo mais, e também depois eles colocaram isso no corpo deles, né? Então, a partir do momento em que eles pesquisaram ali o que essas pessoas, como elas se sentiam, eles começaram a também trazer isso para eles, né? Esses sentimentos, né? Poder entender como era o sentimento
da tristeza, né, da angústia, da melancolia, também da alegria, da felicidade, do amor, enfim. Então, a gente foi trabalhando esses sentimentos, trabalhando a dramatização, tive ajuda, né, de outros parceiros também para trabalhar nessa questão, e a gente foi desenvolvendo um trabalho que, no fim, ficou tão lindo, né, eles apresentaram depois isso, que era quase uma dança mesmo, né, porque os movimentos, eles começam de uma forma muito singular, muito individual ali, né, um por um, mas depois você vai juntando e acaba virando uma dança linda, né, uma dança que eles criaram a partir do que eles experimentaram mesmo. Então, aquilo tudo ficou muito mais significativo, né, não ficou só ali na teoria do, entendi, depressão, uma doença, um transtorno, lá. Não, né, eu vivenciei isso, eu experimentei, né, o poder do fazer. Enfim, e eu acho que pensar, então, o papel da escola, juntamente com a arte, é pensar nesse papel que só despertar a emoção, tem esse primeiro ponto, né, da arte que desperta a emoção, e tem esse segundo ponto que a gente vai começar a refletir sobre isso. Então, a partir dessa reflexão é que a gente educa as crianças para terem atitudes saudáveis, né? Então, a arte tem um papel muito importante dentro disso tudo. Sim, é muito interessante, a gente começa a lembrar de várias coisas, né, vividas, assim, com eles, né? E cada um, né, Ingrid, ele vai expressar aquela depressão de um jeito, né? Porque ele vai ligar a sua vida, né? Eu lembro que a gente fez com as crianças no projeto Portinari, que eles falaram sobre sofrimento, né? Sobre a guerra, né? Sobre o que era o sofrimento, né? A mãe que chora, né? E assim, ali, o mesmo tema, eles extraíram coisas da sua vida, às vezes deles, coisas que eles não aceitavam enquanto sociedade, quando vê, é uma memória de infância, né, ainda mesmo ele sendo, e às vezes uma coisa que ele estava vivendo lá, então é muito rico mesmo, e a gente se surpreende da forma como eles resolvem, é muito impressionante isso, né? Sim, a gente se surpreende mesmo, né? Porque às vezes tem coisas assim e até realmente fica muito melhor. A gente consegue ver um aproveitamento, né? Muito melhor. E assim, eu vejo que traz flexibilização, né? A gente não fica mais enrijecido, a gente cria coisas novas, a gente cria possibilidades. Eu vejo a Miriam, assim, toda vez que ela fala, assim, eu fico contemplando, né, Miriam? Eu te contemplo, Miriam, muitas vezes, porque eu acho tão legal, assim, o modo de... que às vezes um pensamento, uma frase, o que ela faz com aquilo, né? O que ela transforma. Então, às vezes, a gente fica muito engessado em ver uma coisa de forma unilateral, de como ela é, né? Literalmente ali. E não, né? Vamos transformar, vamos refazer, vamos usar isso aqui nesse outro contexto, né? Vamos ver como é que fica. Então, acho que esse que é o bacana da arte, né? Ela parece que a nossa cabeça ela faz novas sinapses, né? Vai abrindo, sim, né? Vai novos insights, novas sim, possibilidades, saídas. Então, eu acho que flexibiliza mesmo o ser humano. Isso mesmo. É muito lindo. Eu vou dar a palavra para a Cássia, né? Porque hoje eles estão... Obrigada, gente. Tempo. Muito legal, Ingrid. Muito bacana mesmo. Nossa, a gente fica aqui só pensando e querendo falar, né? Mas não pode, né? Então, vamos concentrar. Mas puxando o gancho, né, Miriam? Isso, pega um gancho. Do que a Ingrid falou. E fazendo uma ponte, né? Fazendo uma ponte. Eu fiquei, assim, quando me veio o convite, fiquei pensando, nossa, vai falar da arte? Mas onde está a arte, né? Como é que eu vou... E aí, ela é um instrumento, né, de renovação, e a gente está tão inserido na nossa vida, porque talvez a gente não perceba, porque a correria até não nos permite, ou que a gente já se acostumou, mas está tão inserido no contexto de vida, e ela faz essa alavanca que a Ingrid colocou. Qual de nós, num momento de tristeza, não buscou uma música, não buscou, né? Eu estava aqui até pensando uma viagem
Quando a gente viaja, quem que não frequentou uma feirinha de artesanato buscando alguma coisa da arte do local, não é? Alguma coisa assim. Então, assim, sem querer, a gente, ou querendo, né, que é o melhor, a gente vai atrás do que, desse movimento, porque, e se a gente pegar na história, grandes movimentos de transformação da história mundial estão ligados à arte, né? Então, a gente tem ali até a semana, né, a Semana da Arte, nós tivemos o Iluminismo, enfim, todos os momentos ali que o mundo estava nesse processo de transformação, a gente teve o apego à arte. Até agora, neste grande momento de transformação que o planeta está passando, nós estamos. O que estas lives, não é? Outro dia até vi uma propaganda que me chamou a atenção, que o cara falou assim, nossa, ela está vendo depois de não sei quanto tempo um cantor ao vivo, né? Porque a gente agora se acostumou a vê-los só, né? Mas o que se não fosse isso? E quanto nós pudemos verificar essa ação, que nem deu para fazer teatro, deu para assistir, né, shows, deu para assistir, fazer até exposições dentro de carros. Eu vi as pessoas ali buscando a arte de todas as formas. Então, eu acho que esse é o processo, né? Quando a gente quer, a gente busca, a gente vai. O que não seria de nós sem a arte nessa pandemia, exatamente, sério. Então, eu fico pensando, onde está a arte? Aonde? Eu parto do princípio que somos todos artistas, porque se a gente pegar a arte no sentido de que são dançarinos, são bailarinos, né? São pintores, essas que a gente, né? Os autores, os cantores. Mas se a gente buscar um pouco mais a arte do crochê, eu fiquei pensando onde é que eu encontrava, porque o que é o crochê e o tricô? Se você pega aquela linha e você transforma em trabalhos que, né, majestosos. Se você pegar um confeiteiro, outro dia vindo, né, ali a arte do chocolate, ele, né, moldando, e ele era uma escultura. Se eu convidá-los a participar de um passeio, vamos imaginar um passeio pela rua e pela cidade, o que nós vamos enxergar como arte? Talvez a gente possa dizer, os grafites, né? Que agora a gente consegue enxergar como arte, mas o que mais? Quem mais me ajuda nesse passeio virtual, mental pela cidade? Como que a gente enxergaria a arte? A própria natureza? A natureza, que mais? Na arquitetura. Isso, pensei na arquitetura. Sabe o que eu pensei? Na fundição dos portões. E quando você vai né, você viaja, assim, principalmente na Europa, você vê aquelas fundições, né, ali muito antigas, e eles dão um valor àquilo, e a gente passa por algumas, e a cidade tem algumas, que a gente não valoriza, e aquilo está ali. Vocês já imaginaram o trabalho que teve aquele ferreiro para poder fazer aquilo? E que esforço! Então, assim, os viadutos, então, tudo é arte. Se a gente se limitar, né, ficar ali presinho, aquelas que a gente já conhece, e que bom que a gente conhece, o interessante é a gente buscar e mostrar isso para o aluno. E também, quando falou, né, arte a educação na arte, né, educar para a arte, pela arte, aí eu fiquei pensando, mas a gente também está se educando, né, porque somos espíritos eternos e nós precisamos pensar nisso. Eu vou dar um exemplo do meu irmão, né, meu irmão, ele trabalha com limpeza de piscina, daí um dia, uma certa altura, e ele colocar ar-condicionados, e aí uma certa altura ele resolveu mexer no jardim, então começou a mexer com orquídeas e mexer e tal, e ficou lindo, estava ficando muito bonito. Eu falei, Cleber, você está querendo mudar de profissão? Ele falou, não, Cássio, estou pensando no futuro. Eu falei, mas como assim, vai virar jardineiro? Ele falou, não, porque no plano espiritual, me parece que não vai ter piscina para limpar e nem ar-condicionado para colocar, então estou pensando em alguma coisa que a gente já possa né,
treinando para o plano espiritual, né? Coisas. E eu fiquei pensando, é verdade, nós precisamos, e a arte, com certeza, teremos garantida, né? Fale aí, Dê. Senti que você está querendo falar. Fala. Viu, Cássia? Oi. Viu, Cássia? Eu, há tempos atrás, já um bom tempo atrás, eu ouvi no rádio uma fotógrafa dando uma entrevista e ela estava comentando que, conforme ela vai andando, isso é uma coisa que nós temos que desenvolver. Ela desenvolveu esse olhar. Então, atravessando ali um riachinho com uma ponte, aquela água pingando numa florzinha, para ela foi uma arte, foi um momento sublime em que ela fotografou. Então, eu acho que esse apuro do nosso olhar, né, para essas belezas que estão aí, é um desenvolvimento, esse é o propósito, né? Então, nunca mais... Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aquela Não é gotinha de legal. água naquela flor, embaixo da ponte, né? Exatamente. Falando. Então, é isso. Ó, Cássia, e eu lembrei agora, pegando um gancho com os culturas. Ai, não? Estou falando. Tá falando. Mas eu estou, acho que o problema é lá. Aide, eu acho que é aí. Mas a minha internet, lógico que tá piscando aqui, mas O Van Gogh fala, essa que aí vocês duas estão falando, tudo é belo, contanto que o olho seja bom e simples, um olho que saiba ver. Ele falava, devo dizer, ele falava assim, que aquela natureza está muito na minha cabeça. Penso que ela me contou algo e eu anotei isso. Então, é isso, o que você vai observando e você anota e ele transformava aquilo numa arte. Então, esse olho, né, bom de observar. Enfim, eu lembrei do Van Gogh. E porque nós vamos precisar ser contaminados por isso, e precisamos desenvolver esse olhar, que é isso mesmo que a Aide falou. Esses olhos atentos, até para que para passar isso para a criança, se a gente não tem contato com a arte, como é que eu posso despertar isso no outro? Né? Então, e também a questão do respeito, fiquei muito refletindo ali sobre o respeito, porque quando eu conheço a arte do outro, dos costumes de povos, de outras, eu começo a respeitá-los. Então, isso é muito interessante de passar para as crianças. Eu falo para as crianças, mas assim, a gente tem neto, né? Eu não tenho, mas né? Há quem tem neto, vizinhos, se autoeducar. Então, você despertar esse respeito. Então, falávamos dos ritmos. Como é que você, hoje em dia, você diz para um aluno, ou para um adolescente, enfim, olha, isso não é legal de ouvir. Mas a batida é boa, né, te faz movimento. Outro dia, dando aula no educandário, aquela casa de som que testa som, e ele não testa som que não seja sertanejo, ou aqueles funks, né, que é bem propício, assim, tuc, né, e a gente dando aula, quando eu olhei para trás, ele estava lá com a música, quando eu olhei para trás, estava todo mundo, né, as crianças, todo mundo, né, aí você faz o quê? Você fala, boa batida, né? E você entra no jogo, você, né, pega aquilo como gancho e, né? Então, assim, como é que você vai falar para o funk, ele fala errado. A dona Irã Barbosa, falamos esses dias, também falava errado, né? Com a licença poética toda, ele trazia ali a mensagem dele. Então, aí eu, como educadora, penso que então não podemos lutar contra o inimigo, vamos nos aliar a ele. Vamos trazer a letra, vamos analisar, vamos ver o que tem. Isso, assim, a proposta que hoje eu gostaria de deixar para que vocês pensassem todos é isso. O que ele vai fazer com essa arte? O que é que essa criança vai fazer? Isso é problema dele depois, mas nós precisamos oferecer.
Nós precisamos colocar, né, expô-lo, transbordar essa fonte. Então, assim, eu como educadora trago algumas, né, eu gosto de sair do mecânico, né, porque essa coisa ai, você pinta desta cor, né, eu dou aula já, vai fazer 40 anos, eu sou só a franjinha que faz eu ser mais jovem, viu, gente? Mas não é bem assim. Então, quando eu comecei, eu lembro que um aluno falou assim, professora, posso pintar o cabelo de azul? Aí eu falei, não, você já viu alguém de azul? Hoje eu não posso dizer isso. Então, e eu me lembro disso e penso, como mudou, que bom que mudou, porque é ali a transformação, e ele querendo pintar de azul, e por que eu, né? A gente precisa avançar nesse processo de Permissão, né? Permissão, exatamente. Como a Ingrid falou, é usado no processo de cura, no processo de depressão, né, contra as drogas, todos vão buscando a arte. Não tem. Eu fico imaginando a vida sem isso, gente. Como é que seria? Né? Seria escura, né? Seria umbral, né? Então, vai daí, Aide! Ao mesmo tempo... Pega o gancho e faz a ponte. Ao mesmo tempo, ajudando a que se apure, né, o olhar, a sensibilidade, os ouvidos, para todos estarmos prontos para compreendermos e apreciarmos essa leva de espíritos musicistas, artistas que já estão encarnando, que eles não sejam só percebidos depois, como o Rocco falava ontem, né? Que normalmente o artista é apreciado depois. Então, que dessa vez, quando nós já estamos no 5º período do Espiritismo, na 5ª fase, né, que nós estejamos prontos para percebê-los, apreciá-los enquanto estamos aqui. Para isso, tem todo um trabalho de burilamento dessa sensibilidade, desse gosto, e cabe, então, a todos nós essa parte, né? Porque o artista não é só aquele que traz a arte, é o exercício não só daquele que traz a arte, mas daquele que nos ajuda a apreciar a arte, né? Que nos ajuda a trabalhar essa sensibilidade. Então, eu acho que esse é o grande desafio dos nossos tempos. Porque um artista... né? Despertar. Numa peça de teatro, por exemplo, quem vai se destacar é o ator, lá, né? Mas e o costureiro? Sim. O dela... Tá vindo um pouco depois aí dentro, tá chegando. Está vindo atrasado, mas está chegando. Fala, Cássia. O costureiro, né? O iluminador, se não tiver uma luz, né? Como é que faz? Então, isso também é arte, não é, Miriam? Isso é arte. Meu Deus! Então eu fico pensando, tirar esse olhar, mostrar para todos, mostrar para a criança. Então, eu brinco que eu abro, a gente precisa apresentar boas músicas. Então, Beatles, vai ouvir boas, né? A música popular brasileira, nós temos grandes canções, grandes pensadores que transformaram suas ideias em música, e independente do que ele fez da vida dele como pessoa, mas ele está ali, olha que poesia, que gesto, que, né, ele conseguiu musicar uma ideia, né, transpor. Então, assim, mostra, porque o que ele vai fazer com isso depois, isso é com ele.
Mas ele bebeu nessa fonte. Isso. Algumas situações de sala de aula, teria inúmeras, né? Mas, assim, uma que me lembrei, uma vez pedi para que eles trouxessem no 8º ano, porque eu dou aula de educação para pensar filosofia, né? Para os de 6º ao 9º também. E aí eu pedi para que eles trouxessem uma música que eles gostassem. Para o meu espanto, as músicas todas eram dos anos 80, dos anos 90. Eu falei, mas o que é isso? Vocês não viveram essa música. Aí eles disseram assim, não, mas a minha mãe escuta muito. Ah, meu pai escuta muito. Ah, eu aprendi. Então, ele aprende. Ele vive a arte. Ele precisa disso. E se a gente se abstém, se a gente falar, ó, passei por essa, ele não tem de onde tirar. Então, ele vai gostar de qualquer outra coisa que talvez, né, enfim... o que nós precisamos é abastecer, dar substâncias ali, né? Olha, tem isso, tem também, olha, você já ouviu isso? Já viu esse quadro? Já viu esse pintor? Você conseguiu? E assim a gente vai. Eu dei um exemplo para as meninas, para me finalizar, a questão de filmes, né? A trilha sonora de um filme, gente, o que mais que... alguém presta atenção nas trilhas? Porque são lindas, né? São poéticas e aquela cor, né? Enfim, eu dou muitos filmes para eles assistirem, do 6º ao 9º. E aí eles fazem aquela cara de só vou assistir porque você mandou, né? Porque vai valer nota, né? Porque não sei o quê. E aí, eu sou, né, dura. Mas são filmes que eu gosto que tem uma mensagem, normalmente com esporte, normalmente verídico, chama mais atenção. E aí, quando eu começo a implantar os filmes, é aqueles, né, todo mundo, mãe, lá vem ela com isso. Depois que passa 2 anos, né, já tá no 7º, 8º, eles falam assim, ai, filme, Cássia, que legal! Aí eu adoro os filmes que a Cássia passa, eu fico pensando, não era bem assim, né? Por quê? Porque você vai mostrando, e aí eles chegam às vezes para mim dizendo assim, eu vi um filme com a sua cara, eu vi um filme que, o que é minha cara, né? O Menino que Descobriu o Vento, aquele O Sonho Possível, então assim, são filmes que eu vou chamando a atenção até do que o ator está falando, o que o autor quis dizer, né? A Vida é Bela, a gente assistiu A Vida é Bela, eu lembro que eu falei, esse filme vai ser, e eles... Nossa, mas essa parte... Nossa, mas isso acontecia, né? Que fala ali do nazismo. Então, assim, isso é despertar. O que ele vai fazer? Se ele vai fazer alguma coisa depois com isso, aí é com ele. Mas o que a gente não pode perder é a chance de passar. Passar boas músicas, boas pinturas, boas leituras e esse olhar que a gente está falando. Então, eu termino despedindo para vocês o que tem de arte aí, dentro de você, dentro da sua casa, dentro deste planeta lindo que nós temos muito, né? Muito. Despertar o olhar, né? Nem só de pão viverá o homem, né? É uma maravilha mesmo. É muito, muito interessante isso, de falar que as conexões são individuais, né? No tempo certo, ela vai aflorar, mas a gente tem que oferecer, é isso, oferecer, ofertar. Célia, vou passar a palavra para a Célia. Quantos minutos? 2 para mim? Não, então, a gente está super inspirada. Maldade, isso foi maldade. Olha, vou te falar, viu, mas tudo bem. Não, pega seu tempo. Ah, tá. Não é muita coisa, porque muito do que é pensado e faz parte aí do meu trabalho já foi dito, então é um pouco diferente, né? Porque eu sou professor. Bom, primeiro, boa tarde, né, gente? Acho que todos me conhecem, eu tenho impressão, né? Mas eu sou professora na rede municipal de ensino e eu trabalho com um projeto de apoio pedagógico, que eles dão o nome de recuperação das aprendizagens. E o público-alvo desse projeto são crianças que não conseguiram se alfabetizar na idade certa, né? Então, eles que são convocados aí para as minhas aulas no contraturno. E são alunos com necessidades, não são alunos com necessidades especiais, como a gente conhece como cadeirante, um cego, um surdo, né? Não são crianças pelo menos no primeiro momento, não. Mas eu entendo que
todas as crianças e os adultos também, né? Eles precisam de cuidados especiais. Então, não necessariamente físico, né? Mas psicológico, carinho, uma série de coisas. Bem, mas aí o que acontece? Quando esses alunos vêm para minhas aulas, você ali com a convivência com eles, você vai percebendo que eles não aprenderam por falta de vontade ou por qualquer coisa nesse sentido, mas você vai percebendo que, mesmo antes da pandemia, eles já são alunos que, como é que eu vou dizer, de um grupo de extrema pobreza. Sabe aquele aluno que é vulnerável socialmente, que passa por insegurança alimentar, o pai muitas vezes é presidiário, a mãe é usuária de drogas. Então, eles apresentam muitas dificuldades de aprendizagem, né? E com a convivência, a gente vai perceber que, além de toda a questão psicológica, social, muitas vezes eles têm baixa visão, pouquíssima audição, problemas cognitivos, né? Provável dislexia, porque ninguém é médico ali para laudar uma situação dessa, mas pela experiência a gente acaba percebendo algum problema ali. Provavelmente eles fazem parte do espectro autista, né? E nada disso foi percebido anteriormente, por isso que ele passou ali, né? Despercebido, a mãe, uma pessoa que não tem muita condição de perceber, e passou por uma professora, por outra, e eles são direcionados para mim a partir do 3º ano. Então, no 1º, no 2º... Estão me ouvindo? De vez em quando eu perco a conexão aqui e trava tudo. Então, eles são encaminhados para mim do 3º ano em diante, do 3º até o 9º, né? E aí, quando a gente percebe alguma dificuldade, e isso é uma coisa que você cuidadosamente vai percebendo, que alguma coisa ali não está, né, adequada, que está atrapalhando ali seu aprendizado, então a gente faz um encaminhamento e eles são encaminhados para a rede pública, porque, né, ninguém tem condições de pagar um médico particular e tudo mais. E a rede pública, como vocês sabem, ela é muito demorada para atender, para fazer exames, para fazer tratamento, e às vezes esperam meses, às vezes até anos, para conseguir alguma espécie de laudo que possa nos dizer, olha, ele tem disléxico, então aquilo não nos limita, mas nos mostra que precisamos utilizar um outro caminho mais adequado, específico para aquela criança, para aquele adolescente. Enfim, como se não bastasse tudo isso, a gente ainda sabe também dos poucos recursos que a escola pública tem, né? Questão de material, uma coisa mais específica e tudo mais. E eu, diante de tudo isso, fiquei pensando, a orientação que nós temos da Secretaria da Educação é que eles precisam receber um tipo de atividade diferente do que eles têm na sala regular. E eu entendo que, se não deu certo daquela forma lá, então precisa ser diferente mesmo, né? Tem que arrumar uma outra maneira. Então, precisa plantar bananeira? Eu planto, né? Precisa imitar bicho? Eu imito. Precisa dançar? Eu danço. Eu sou aquela palhaça, e eles olhando aquilo que eu faço, eles se sentem à vontade para fazer também. Então, aí você fala assim, puxa, mas como é que eles aprendem, como é que eles são alfabetizados dessa maneira? Bom, vamos fazer, então, um teatro de fantoches? Vamos. Então, precisamos criar a história. Então, a gente lê bastante para que eles possam se repertoriar e eles mesmos vão criando as histórias. Então, eu me transformo no escriba e eles vão ditando a história e eu vou escrevendo para eles. E aí, sem perceber, eles têm depois que transformar aquela história em diálogo, né?
em fazer a divisão, porque quem vai ser aquele personagem, quem vai ser aquele outro, e a coisa vai, porque eles têm que memorizar, eles têm que praticar a oralidade, eles têm que esperar o tempo do outro, e eles nos surpreendem, porque, como já foi dito aqui pelas companheiras, eles criam coisas que eu, quando pensei naquilo, nem imaginava, né? E eles se soltam, e é muito engraçado quando você vê que eles estão, por exemplo, imitando a mim quando eu mudo a minha voz para fazer um personagem do fantoche, né? Então, eles também fazem isso, eles se sentem à vontade, porque, poxa, se a professora pode, então também posso. E a coisa vai, a coisa segue. E aí tem dança, e eu não tenho nenhum curso que me forneça ali uma técnica específica para isso. Mas a espiritualidade, né? Eu não vivo sem ela, e eu recorro sempre pedindo auxílio, e eles vêm em meu auxílio. Então, a intuição é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? A autoestima deles sobe, eles têm momentos de alegria, eles saem felizes daquela aula, e aquilo se torna agradável, né? Porque é uma aula diferente. E assim eles são alfabetizados, eles se valorizam. E eu vejo através da música, do teatro, da poesia, de tudo que eu ofereço ali, como isso interfere no comportamento tanto meu, que como já foi dito aqui também, eu ficava aqui, né, me colocando nas situações que vocês falavam, porque você precisa perceber o que é preciso fazer ali, né? E eu fico me lembrando de quando eu ofereci Beethoven, até nós falávamos ontem, né, sobre isso, para crianças que estão acostumadas com funk, né, com pancadão, com não sei o quê, e eu digo para eles, vocês não precisam gostar, mas vocês precisam saber que existe, né, coisas diferentes, coisas agradáveis. E eu fiquei me lembrando aqui de um projeto de tricô, quando a Cássia falou, que eu fiz com eles, porque eles tinham muita dificuldade com a questão matemática básica. E o tricô exige contagem, né? Porque se você não dividir os pontos, se você não multiplicar, se você não contar, não dá certo. E o resultado disso, que eu me lembro muito fortemente, foi um dos meninos que começou a fazer cachecol de tricô e vender na feira aos domingos. Sabe? Então, eu falei, nossa, sabe quando ele veio me contar, um menino assim com imensas dificuldades, e ele estava fazendo daquilo um ganha-pão. Falei, olha, mas quando que eu ia imaginar um negócio desse? Nunca, né? E uma vez que caiu uma lagartinha de uma cesta de verduras que eu ganhei de um tio, que tinha ele já desencarnou, ele tinha um sítio, e ele distribuía para os sobrinhos que moravam por perto sacolas de verdura. Ele ia lá e fazia a colheita das verduras e entregava uma sacola para cada um. E quando eu fui mexer na verdura ali para limpar e para guardar, caiu uma lagartinha de uns 2 centímetros, assim, verde, bem clarinha. Eu olhei para ela e falei, eu preciso fazer alguma coisa interessante com você, né? Porque você veio cair aqui, não foi à toa. E eu coloquei num pote, pus a tampa ali com aquele papel filme furadinho para entrar ar ali, para ventilar, e levei para a escola. E eles ficaram assim, enlouquecidos com aquela lagartinha subindo e descendo ali por aquele pote transparente. E depois eu coloquei um galinho de árvore ali dentro, e ela passava o horário de aula com eles ali na sala, e depois, quando terminava a aula, eu colocava no armário, lá em cima do armário, e ela ficava lá. Depois de uma semana, pouco mais, a lagarta sumiu. Aí eu falei, mas como ela pode ter saído do pote com esse buraquinho tão pequenininho? Ela tinha feito um casulo entre 2 folhinhas e a gente não tinha percebido. E aí, depois de uma semana e pouco, mais ou menos, tá ela lá se esforçando para sair do casulo, aqueles enlouquecidos, professora, olha, ela está saindo, ela vai virar borboleta e não sei o quê. Blá, blá, blá. E aí, quando ela saiu inteira daquele casulinho ali no meio das folhas, nós fomos para a porta
do pátio, e tem um pequeno jardim lá que eu também uso para trabalhar com eles, e eu abri, tirei o papel filme, e ela ficou ali, virei o pote de lado assim, e ela ficou ali na borda do pote, chacoalhando as asinhas, secando ali as asinhas, e eles em volta observando. E quando ela voou, eles dando tchauzinho para a borboleta, e um menino, eu já contei isso para a Graziella e para algumas companheiras, um menino muito pequenininho, do 3º ano, olhou para mim e falou assim: professora, é um milagre de Deus, né? Então, aquilo me marcou tanto. Eu falei, depois eu contei para o tio, né, o que tinha acontecido com a lagartinha e tal, mas é como vocês já disseram, a gente mostrar para eles as coisas, né? Outra coisa que deixa as crianças assim muito entusiasmadas são as plantas carnívoras. Então, eu levo lá na época do projeto as plantas carnívoras e eles observam, eles leem, eles querem saber o nome, eles querem saber como elas vivem, como elas se alimentam. E então, gente, eu acho que é tudo isso mesmo. Eu vejo a arte fazendo o seu processo, o seu trabalho em mim, né? Porque eu, antes deles, tenho que me modificar e me sensibilizar e pensar o que fazer, né? Com toda a falta de condição, mas a gente consegue. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi há bastante tempo, nem me lembro de quem é, que diz assim: quando você não quer fazer, você arruma uma desculpa. E quando você quer, você dá um jeito. E é desse jeito, e é muito interessante. Às vezes eu vou à noite, faço minha prece, e tenho ali uma questão para resolver, e eu peço ajuda, e quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que vem ao meu pensamento é como resolver aquilo. Então é bom demais. Eu vou trabalhar todo dia muito feliz, alegre, eu gosto demais do que eu faço, e eu acho que isso o prêmio disso é o olhar deles que brilha quando eles descobrem alguma coisa. Eu acho que é isso que eu queria deixar para vocês aí, de uma coisa que me faz tão feliz. Obrigada. Lindo, que gostoso, nossa, maravilhoso, Célia. E é isso, olhar, né? Tudo é belo, contanto que o olho seja bom, né? Eu lembrei 2 coisas que eu só vou falar, são 2 frases de 2 crianças, né? Que a gente apresentou Vila Tarsila, né? Da Ciadru, e quando eu perguntei para eles se eles queriam fazer alguma pergunta, né? Um pequenininho levantou a mão. São 2 exemplos. Bem pequenininho, ele não devia ter 5 anos, ou se ele tinha 5, era 5 para 6, sei lá. Eu falei, o que você quer falar? Ele fez assim, ó, se é tão bonito, por que acabou? Eu morri. E que antes de nós apresentarmos, eu pego aquela turma toda, aquela plateia cheia, tal, muito céu a gente faz, né? E eu nunca esqueço, os bailarinos estavam lá atrás para iniciar, acho que Poetas da Cor, alguma coisa, e eu fico no microfone acalmando, fazendo uns combinados, né? Porque tem texto, então, quando o bailarino fecha a mão e tal. Aí ele levantou a mão e falou, eu falei, eu quero fazer uma pergunta tal. Aí ele falou, você sabia que eu sou um artista? Aí eu falei, é verdade. Os bailarinos quase morreram lá atrás. É verdade? Eu falei, ele fez assim, sim, desde quando eu estava na barriga da minha mãe. Aí eu falei para ele, nunca esqueça disso. Nunca esqueça que você é um artista, tá bom? Vamos combinar? Foi maravilhoso. E um que falou assim, quando eu crescer, eu vou morar aqui. Eu falei, que lugar? Aqui nesse teatro. Olha, gente, é cada coisa, né? Eu já passei cada uma. Então, é isso, né? É estimular, dar o melhor, né? Ouvi-los. Ouvi-los. Mira, se eles nunca tivessem ido ao teatro, eles não vivenciariam esse momento. Total. E um que falou assim para mim, deixa eu só mais esse, gente. Ele falou assim, você podia gravar para mim? Eu falei, antes do espetáculo, eu falei,
com o celular dele. Ele falou assim, porque eu queria mostrar para minha mãe. Nossa. Eu nunca fui no teatro. Ai, gente, eu quase morro. Olha, cada coisa, sim, eu falo, claro, eu vou gravar, porque ele queria que a mãe tivesse o que ele estava ali, porque ele nunca tinha ido no teatro, ele assistiu, só que ele. Olha que amor, demais, né? E eu preciso contar duas coisas. A primeira, que a Cássia já sabia antes de mim que eu seria professora. Lembra, Cássia? Lembra? E a outra, assim, eu me lembro de muitas coisas que as minhas companheiras falam que me ajudam sempre. A Graziella dizendo que muitas vezes aquele momento que a gente tem com aquela criança é o único momento de evangelho que ele vai conhecer, né? Isso eu tenho na minha cabeça, assim, muito forte, e a gente é orientado a não tocar nas crianças, né, por uma série de complicações que vocês sabem que já existia, muito antes da pandemia, mas, assim, às vezes é o único momento de carinho, de cuidado que eles têm. Isso é muito importante. A pandemia veio agravar, porque eu voltei para o trabalho presencial e eles vêm correndo para abraçar e não pode, né? Então, isso dói muito, mas eu sei que vai, em algum momento, isso vai mudar, com certeza. Maravilhoso. Que tarde maravilhosa, né? Muito, muito bacana. E elas disseram que não sabiam o que falar, né? Assim, eu tô chocada. É lógico que a gente está douradíssima no horário, né? Meu Mas Deus. então agora, eu vou. Bia! Alô, Bia! Oi, Entre nós. Bia, você está entre nós ainda? estou aqui. Gente, eu vou só clique, né? Não vou nem fechar assim. É isso, né? Educar pela arte, para a arte, abrir as nossas percepções, ajuda tem. Eu sempre falo para os meus, eu falo pelo amor de Deus, não me deixa aqui sozinha, porque o estado da criação, e a criação em tudo, né? Em tudo, é culinária, é crochê, é tudo, a criação, né? A criatividade, você está transformando as coisas, essa ferramenta, e isso ser transformado em alguma expressão artística ou não, né? Então, a gente tem que estar acionado, porque realmente é um estado que, ufa, eu sinto muita falta quando eu me perco, sabe, que eu fico presa nas coisas, fico muito presa nos problemas, eu falo, não, né? Quero voltar àquela sensação. Isso te fortalece para viver o que tem que viver. Não é fuga. Fortalece a nossa alma para a gente enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, né? Isso é um alento. E Bia, é com você, Bia. Ai, quanta coisa linda. Adorei tudo. Arrasaram. Bom, a gente encaminha, então, para a fala da Aide. Ela vai falar um pouquinho com a gente, né, sobre o tema. E depois... Ô, Bia, Oi? eu acho melhor você ler o que as pessoas falaram e abrir para o pessoal. A Aide entra depois. Tá bom, então. A gente abriu aqui o chat para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Tem algumas colocações aí das pessoas que é para as pessoas que estão falando, acho que elas não estão vendo, né? Tá bom. A Célia, ela coloca o que seria de nós na pandemia sem a arte, né? A Cristina, ela fala o olhar do Sebastião Salgado transforma dores em arte, aqueles olhares singelos. Fotógrafo, Aí a Ingrid faz um comentário, né, sobre uma hora lá se estava baixo ou se estava alto. A Silvia fala da experiência da Célia, parabeniza a experiência da Célia. A Ingrid comenta, lindíssimo. Graziella, encontro maravilhoso. E o Patriota, eu quero encontrar todos vocês e dar um abraço. Eu também, gente. Não vemos a hora, né? Alguém tem perguntas? Não tem perguntas? Alguém quer abrir o microfone ou levantar a mão ali no ícone da mãozinha para falar alguma coisa?
Acho que não. Né? Costumo dizer que é silêncio na nave. É, silêncio na nave. É verdade. Eu acho que encaminhamos então para a ID, certo? Certo. Então, Gente, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? para mim está um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Sim, estamos ouvindo. Ai, que interessante, eu estou ouvindo vocês tão bem. Mas dá dando para ouvir, então? Tá? Sim. Sim, sim. Às vezes chega com um pouquinho de atraso, Vocês tá? estão me ouvindo? Não, mas chega. Então não se preocupa se a gente tiver assim, ó. Porque às vezes você chega depois, entendeu? Sim, tudo com cara de paisagem é difícil. Então, É porque chega depois, você fala e quando você Então, parou de gente, falar, a voz olha. ainda está chegando. sim. Tá. Foi uma tarde muito agradável. Adorei estar com vocês, aprendi muito com essas experiências todas. Estou muito feliz e contente, esperançosa com tudo, especialmente porque eu percebi que o grupo está muito envolvido e muito entrosado com as expectativas de Kardec sobre o papel da arte espírita nesse processo de transição, nesse processo de mudanças que estamos vivendo, né? Então, eu percebi esse envolvimento com esse conhecimento, e isso é muito bom, né? Porque abre uma porta imensa aí para nós percebermos, como André Luiz fala no livro Conduta Espírita, colaborar na cristianização da arte sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo criando o bom. E como nós aprendemos que nesse processo evolutivo nós vamos do bom, do justo, nós estamos em busca do bom, do justo e do belo. Então, podemos finalizar pensando o que a arte espírita pode fazer por nós e o que nós podemos fazer pela arte espírita, na medida em que Kardec nos disse, as ideias espiritualistas tirarão a arte do torpor em que jazem. Então, é todo um processo que vem aí desse burilamento da arte, né? Na medida em que esse descortinar pela doutrina, que é o consolador, que tornará o homem em equilíbrio, todas essas situações de... Porque nós, como foi dito tanto ontem, tira de dentro, né? Expõe, a arte expõe o que temos dentro de nós. Muitas vezes são tormentos, inseguranças, desesperos, mas o homem caminha para um equilíbrio, né? Ele caminha, e a arte tem esse papel de ajudá-lo a buscar realmente e viver realmente o belo, e exteriorizar o belo, aquilo que emociona, aquilo que eleva. E é isso, meus queridos. Foi muito bom estar com vocês.
Maravilha. Parabéns para todos. Que delícia. Desculpa interromper aqui, mas vocês me conhecem, eu não ia conseguir não mandar um beijo e falar que eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Meu Deus do céu. Só vendo assim aqui ao vivo que a gente fala assim, gente, quanta saudade, meu Deus do céu. Estou até chorando aqui. Bia. Ai, que lindo. Gente, agora a gente vai passar um vídeo do Tavinho. Ele vai ler um texto. Você não vai conseguir passar da Rita. Está muito da baixo. Rita está muito baixo. Tá. Mas eu vou pedir para a Martina, quando ela for juntar todos os vídeos, para ela incluir a Rita, que aí no editor de vídeo a gente consegue aumentar esse volume. A Rita de Cássia, ela fez um vídeo falando sobre arte, falando sobre a Semana da Arte, mas está muito baixo, a gente não está conseguindo ouvir, e então depois a gente coloca, porque ela vai ficar gravada e a gente anexa junto, tá? Combinado, então. Agora a gente vai para o vídeo do Tavinho, então ele vai ler um texto do Silveira Sampaio, né? E é isso. Aí vocês também me avisam se tá dando para ouvir certinho, tá bom? Porque eu não consigo ver vocês. Então alguém me avisa através do áudio. Ouvem? Sim. Sim. Sinto-me feliz por estar aqui novamente para conversarmos sobre o nosso trabalho. Agradeço a acolhida. Há alguns anos faço parte, aqui na Terra, de um grupo que trabalha a arte como veículo de esclarecimento, divulgando as verdades espirituais, procurando assim realizar um trabalho preventivo. Eles devem ser inocentes. Alguns vão dizer isso porque na Terra, alguns projetos educativos costumam ser enfadonhos. Eu garanto que aqui isso não acontece. Aqui, o teatro em todas as suas variações é largamente utilizado para o entretenimento, mas neles há sempre o objetivo da educação e do refinamento. A arte, a beleza e o prazer de um bom espetáculo são considerados de maior importância na educação espiritual de todos. Você sabia que nós temos escolas que desenvolvem o senso do belo aqui no plano espiritual? Pois é. Ficou provado que apreciar a beleza em todas as suas manifestações contribui para a elevação espiritual. Aqui, em nossos cursos de percepção do belo, aprendemos a ver a beleza em tudo e em todos. Para isso, não vamos colocar uma lente cor-de-rosa e fingir que tudo é bonito. Mas vamos tentar descobrir o que cada um tem de belo. A natureza é amante da beleza. Podemos constatar isso olhando em todas as manifestações da vida. Olha que esse cachorro está latindo. Isso porque aqui se trabalha muito para o desenvolvimento desse conhecimento, que é colocado como fundamental para a espiritualização do ser. Nos mundos superiores, tudo é deliciosamente belo, em seus mínimos detalhes. É riqueza e beleza. A fartura, a beleza, trazem harmonia. Foi visitando um desses planos, onde nos é permitido de vez em quando, para estímulo e desenvolvimento, que comecei realmente a entender por que a beleza é fundamental. Não a beleza convencional, mas a beleza real. As linhas harmoniosas que fazem o equilíbrio, os traços essenciais que preservam e criam espaços comunitários, autossuficientes e prósperos. É curioso perceber que lá a beleza guarda a sabedoria da utilidade, e a disciplina facilita a vida, alegre e ordenada. Nesses lugares não existe tristeza. É contagiante. Aprendendo a enxergar o belo, desenvolvemos o respeito pelas coisas e, consequentemente, o capricho, o gosto e o prazer passarão a fazer parte de nossas vidas. Saber apreciar uma flor em um vaso, um adorno gracioso, um gesto de delicadeza, além de lhe dar prazer, vai atrair para você a harmonia e a elevação espiritual. Assim como a doença, a dor, a miséria, a violência, a depressão, a revolta são frutos da incapacidade de perceber a beleza e a abundância da vida, educar-se para sentir
desenvolver a arte em todas as suas manifestações leva fatalmente ao oposto, atraindo a saúde, a abundância, a harmonia e a felicidade, sem precisar passar pelos difíceis caminhos do sofrimento. Tenho observado que as pessoas, quando conseguem enxergar as coisas como são, escolhem melhor, são mais felizes, e cultivar a beleza é contribuir para o desenvolvimento do espírito. Só um espírito desenvolvido tem condições de ser feliz. Não seria esse o remédio que está faltando na Terra? Essas palavras são do nosso mentor, do grupo Silveira Sampaio. Nossa, que lindeza! Esse é o nosso Silveira Sampaio. Onde tem esse texto para a gente ler novamente? É no último livro dele. Não tem. Depois eu te mando o nome. Por favor, obrigada. Quando ele fala no começo ele fala que ele faz muitos anos que ele segue, que ele acompanha e auxilia um grupo. E por isso que ele coloca vocês, porque eu tinha quando eu li aquilo, eu falei, será que somos nós? É que ele fala do trabalho que ele está tendo com o pessoal na Terra, que ele faz esse grupo, e ele tem um grupo de teatro no plano espiritual, né? Que ele faz, e ele faz também outros cursos lá, e assim. Então, mas a gente encerra hoje, né? Nosso trabalho. Mais uma vez, na nossa 29ª, na 29ª, e a gente agradece a colaboração de todos que participaram, de todos que puderam estar aqui presentes, né? E a gente vai continuar trabalhando pela arte, né? Fazendo com que mais pessoas possam estar sentindo o que a gente consegue perceber já, né? Tem muitos que ainda não perceberam, mas eu acho que o nosso trabalho é estar colocando, mesmo que sejam poucos ainda que está ali, mas a ideia é continuar o trabalho. Mas, assim, da mesma forma que o Silveira também fala que ele parecia que ele não tinha muita gente, que ele estava ajudando, mas depois, de repente, ele viu, e eu, assim, quando a gente vê todo mundo que passou pelo nosso grupo de teatro, e todas as pessoas muitas pessoas passam pela Semana da Arte, muitos entram no teatro, ou vai fazer música, ou vai... você percebe que o trabalho está sendo feito, né? Quando eu vejo o Alex falando daquele jeito, eu lembro dele pequenininho no teatro, né? Então, você vê que vale a pena, mesmo que eu ficar reclamando que ninguém vai e tal, mas vale a pena. O Fábio, sabe? Eu fico besta de ver o Fábio ali tocando, tudo, ele era pequenininho. Eu enrolei o Fábio 6 anos para ele entrar no teatro, porque ele queria entrar bebê, né? Eu falava, o ano que vem você vem, o ano que vem você vem. E aí ele entrou e foi na música, e tá todo esse pessoal que está trabalhando. Clau, e você sabe que os alunos falam assim, toca flauta. Quando a gente faz o acantonamento, nós fizemos uma vez uma pergunta, o que você mais gosta de dormir na escola? Ao acordar com o Fábio tocando flauta. Então, olha como, né, isso se expande. Eu estava aqui pensando nisso, que o seu Zezinho dizia que quando a gente fazia aquelas distribuições da Neuchâtel, ele fazia assim, não se pode falar da doutrina sem dar o alimento, porque primeiro mata-se a fome, depois fala-se da doutrina. E eu fico pensando que hoje a gente pode incluir a arte nisso também, né? Porque cada vez mais a gente vai precisar dessa liberdade de falar, né? E esse é um trabalho. Quantos vieram para casa por conta do coral, da camerata, né, do teatro e de toda a arte, né? Matar a fome de arte. E assim, a Casa de Fabiano é uma das únicas que tem todo esse trabalho. Sim. E assim, e eu e o Fábio é meu companheiro nessa, a gente ainda tenta fazer um projeto de estar levando a arte para as outras casas, né? Isso é uma coisa que a gente... Porque eu lembro que a nossa mocidade, no início, era uma das únicas também, e a nossa mocidade formou várias mocidades nos outros centros. A gente ia, acho que não sei se você lembra disso. Lembro! A gente via com o pessoal do centro lá e marcava com eles e começava a mocidade junto com eles, né?
E aí a mocidade lá continuava, a gente mudava de centro. Então a gente tinha contato com todos os centros e fazia esse trabalho de mostrar que era legal se reunir. Depois a gente fazia aquela semana de arte espírita, não era arte, era uma semana de estudo espírita, você lembra? Que a gente ia nos outros centros apresentar, o pessoal vinha no nosso e a gente fazia. E a ideia que eu tinha com o Fábio era da gente fazer isso com os outros. O Fábio se propôs a ir dar aula no outro, ensinar alguém para que eles começassem a dar aula para as crianças. Então, isso é um projeto que a gente sempre pensa e um dia a gente vai fazer, que é unir os centros pela arte. Nós temos em volta de nós, ali na Casa de Fabiano, 18 centros. E todos eles têm jovens também, e assim, eles colocam sempre a Casa de Fabiano como um exemplo. E a gente poderia estar também ajudando nisso, né? Então, uma coisa que é um projeto que a gente ainda vai fazer um dia, tá? Mas, assim, vamos agradecer agora todo esse trabalho desses 2 finais de semana, né? Que foram muito gratificantes, eu acho que foi muito legal, apesar de toda a questão da pandemia, a gente conseguiu fazer. E aí eu convido a todos vocês que ainda não estiveram no grupo, a gente tem um grupo que estuda na sexta-feira, né, Miriam? Quando a gente voltar, a gente vai continuar, né, nesse grupo, estudando arte. Então, se alguém quiser e tiver o tempo de estar fazendo isso, a gente vai estar lá. E eu acho que agora, com esse trabalho todo que nós fizemos, tem muito mais assuntos para a gente estar colocando lá, né, Miriam? Debater ou vamos estar aprofundando, tá? Então, assim, vamos agradecer a Deus, a Jesus, Silveira Sampaio, Fabiano de Cristo, que sempre nos dá o apoio e a força para continuarmos nesse trabalho, junto das pessoas que gostamos e daqueles que estão começando agora dentro do Espiritismo. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de trabalho, que possamos estar sempre ligados a todos os nossos amigos espirituais e o nosso Evangelho do Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livra de todo o mal, que assim seja. Que assim Obrigada, seja. pessoal. E assim, o meu trabalho é mais de fazer, eu não sou muito de falar, eu gosto de... Nada disso. Ah, Claudete, você fala assim, viu? Mas é isso. Obrigada. Obrigada a todos. Nós vamos deixar agora rolando, se vocês quiserem. Fiquem com Deus. A camerata vai estar, ela vai estar pondo a camerata. Agora? Agora. Tá. Aí vocês ficam liberadas, tá? Desculpa, eu não sabia. Achei que era prece tinha terminado. Obrigada, gente. Até.
Tchau, tchau. Fica com Deus, todo mundo. Beijo, gente. Beijo enorme. Elas vão estar gravadas, viu, pessoal? Se vocês quiserem depois. Acho que vai colocar no YouTube, né? Isso. Tá? Tchau, tchau. Obrigadão. Beijo. Tchau. Bom domingo. Bom resto de domingo. Beijo grande, boa semana.